Este vídeo é dando continuidade do primeiro vídeo falando sobre sexo homem com homem. E aqui também eu vou comentar sobre sexo mulher com mulher, o que a Bíblia vai dizer. Eu estou com a Bíblia aberta no livro aos Romanos, no capítulo 1. Eu quero ler a partir do versículo 18, alguns versículos para nossa meditação. Antes, o título está escrito: A idolatria e depravação dos gentios. No versículo 18 está escrito: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Do versículo 18 até o versículo 25, aqui no início, está falando sobre a ira de Deus sobre a idolatria. E também, a partir do versículo 26, está falando também sobre a depravação dos gentios. Está tudo incluído nessa passagem. Agora eu vou ler a parte B, a partir do versículo 26. Aí você depois pode pegar a Bíblia e ler direitinho, do versículo 18 até o 32, para você entender melhor a ira de Deus sobre esses pecados. Eu vou ler do versículo 26 até o 28. Está escrito: Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Continuando, aqui tem uma lista de pecados, e no versículo 32 está escrito: Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, vamos meditar um pouco nesses versículos. Versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Qual que é o certo da natureza? É uma mulher ter relação com um homem. Não uma mulher ter relação com uma mulher. E nem um homem ter relação com um homem. A natureza é a mulher ter relação com o homem, e o contrário, mesma coisa, um homem ter relação com a mulher. Aqui está dizendo: porque até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza. E no versículo 27, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza. Ou seja, semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher. O uso natural da mulher. O uso natural da mulher é o homem ter relação com a mulher e a mulher ter relação com o homem. Só que aqui as mulheres deixaram o uso natural no contrário à natureza, ou seja, mulher com mulher, e aqui homem com homem. E aqui está falando, cometendo torpeza.
e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Aqui está falando que está cometendo torpeza e está confirmando que é erro. E no versículo 28, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. É por isso que a Bíblia fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, aqui a gente vê a mulher deixando o uso natural, o contrário à natureza, mulher com mulher, e semelhantemente também os homens, homem tendo relação sexual com homem. Pelo que você vê, aqui está falando sobre sexo, tanto mulher com mulher, quanto homem com homem. Pelo contexto você vê. E você pode ver que Deus, ele não se agrada disso, porque aqui está dizendo, e como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, aqui a gente vê que Deus, ele irado com as pessoas que praticam tais coisas, a gente vê que Deus, ele não agrada dessas coisas. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, eu leio o versículo 9 e 10. Está escrito: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, vamos meditar um pouco nessa passagem. Aqui pede para não errar. Não erreis. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aqui está falando que os injustos, eles não hão de herdar o reino de Deus. E diz, não erreis. Aí vem uma lista de pecado. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Então, aqui está dizendo que os efeminados também está nessa lista. Se você pesquisar na internet, lá no Google sobre efeminado, aí você vai ver o significado de efeminado. Aí você pode procurar no dicionário online português, lá diz assim, adjetivo que deixou de possuir as maneiras viris, que não possui modos considerados másculo. Pejorativo, designação atribuída ao homossexual masculino, disse dessa pessoa. Figurado, que é demasiadamente delicado, em que há excesso de delicadeza ou sensualidade. Então, você pode ver que os efeminados que está nessa lista são homens que têm jeito de mulher, que anda como mulher, fala como mulher, e eles têm todo o jeito de mulher. Como você pode ver no dicionário, lá tem tudo a ver também com o homossexualismo. E continuando, aqui diz, nem os efeminados,
nem os sodomitas. Olha os sodomitas aqui nessa lista. Se você colocar sodomita aí na internet, no Google, aí você vai ver. Eu coloquei, está escrito: pessoa que pratica sodomia, quem faz sexo anal com homem ou com mulher, quem nasceu ou habitava em Sodoma, cidade localizada na região do Mar Morto. Adjetivo: que pratica sexo anal, sodomia. Então, você vai ver que tem tudo a ver com um homem que pratica o sexo anal. Com certeza, homem com homem. E tem também a questão aqui, fala, no dicionário online, diz também que aquele que pratica sexo anal, tanto com homem ou com mulher. Esses são os chamados de sodomita na Bíblia. E aqui no livro aos Coríntios fala que essas pessoas, eles não herdarão o reino de Deus. E no versículo 11 diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, são pessoas que praticavam esses pecados e essas pessoas foram para a igreja, se converteram, conheceram a palavra de Deus, ouviram o Evangelho e depois que elas ouviram o Evangelho, elas se arrependeram dos seus erros, dos seus pecados e recebeu Jesus como Salvador e hoje não pratica mais esses erros. Essas pessoas mudaram de vida, hoje são discípulo e discípula de Jesus. São seguidores de Jesus, hoje estão libertos pela palavra de Deus. Então, essas pessoas, elas tiveram seus pecados perdoados e a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E isso, graças a Deus, já acontecia com milhares de pessoas. Mas se isso não acontecer com essas pessoas, se elas continuarem levando essa vida de pecado, como diz aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, essas pessoas, diz a Bíblia, não herdarão o reino de Deus, se elas não se converterem. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 9 e 10, está escrito: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas. Olha os sodomitas aqui nessa lista. Para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Na carta de Judas, no versículo 3, tem o título: contra os ímpios e falsos mestres. Aqui tem a palavra que vai contra os ímpios e falsos mestres. E no versículo 7 está escrito: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, como nós podemos ver, através desses dois vídeos,
esse estudo que nós fizemos, meditando nesse assunto, Deus, ele não aceita essa prática. Isso é pecado. E o pecado, ele nos separa de Deus. Ele afasta o homem de Deus. Tem pessoas que geralmente pratica isso, vive nessa prática, pode arrumar desculpas, pode usar a própria Bíblia com versículos isolados, com passagens que não têm a ver e com interpretações segundo a vontade deles para rejeitar, para negar essa prática, para aprovar, dizendo que o que importa é amar, é ser amado, é ser feliz, que Deus quer que sejamos felizes. Só que Deus sim quer que sejamos felizes, quer que nós nos amemos, mas não fora da sua palavra, não fora dos seus mandamentos. O que é pecado, é pecado. Não adianta a pessoa, aquilo que é pecado, dizer que não é pecado e que Deus vai aceitar e vai concordar. Não. Nós temos que ouvir e olhar a palavra de Deus e viver obedecendo os mandamentos do Senhor. Como diz a Bíblia, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O problema é da pessoa ignorar isso e fazer de conta que não tem problema, que não tem nada a ver, e viver nessa vida é o final, é o juízo final, é o julgamento final. Na Bíblia fala que o homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E o salário do pecado é a morte, é a condenação eterna. A pessoa que está vivendo em pecado, se ela não se converter, se ela não se reconhecer o seu erro e ver que aquilo é pecado e não consertar a sua vida diante de Deus e receber Jesus como seu Salvador, infelizmente essas pessoas no dia do juízo, esses pecados, juntamente com muitos outros que as pessoas praticam, que não obedecem à palavra de Deus, infelizmente esses pecados vão condenar a pessoa no juízo final. E esse é o problema. Às vezes as pessoas pensam que a gente fica falando sobre isso, comenta sobre esse assunto, é porque não gosta de quem faz isso. Uma coisa, a gente não pode misturar. Quando a gente está falando sobre esse assunto, é porque a gente ama as pessoas, a gente quer o melhor para elas, e quem ama fala a verdade, quem ama corrige. O pai que ama o filho, ele repreende o filho, corrige o filho, porque ele quer o melhor para o filho. E quando a gente está falando sobre esse assunto, não é para ofender ninguém, nem tratar mal as pessoas, nada disso. A Bíblia, o próprio Deus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado que as pessoas praticam, mas ele nos ama, e do mesmo modo nós também amamos todas as pessoas, indiferente da vida dela, do que elas fazem, principalmente na vida sexual. Isso é a vida que eles levam. Quem vive assim, problema é deles. A gente apenas mostra na palavra de Deus para que essas pessoas saibam que isso não é aprovado por Deus pela palavra, e isso tem a consequência da condenação final. E a gente faz tudo isso por amor, não para condenar ninguém, apenas por amor. Se você
leva essa vida, que você possa meditar na palavra de Deus e mudar de vida, porque isso não agrada a Deus. Que você possa ir para a igreja buscar Jesus, e a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deixa essa palavra para a nossa meditação e que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Amém.